Olá, bom dia. Bom dia na paz do grande mestre. Bom dia para você, para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para os seus planos. Paz no seu coração para tudo que você precisar. Falando em paz para a Ucrânia e a Rússia, né? Momentos de tensão, de crise, de ataques e, de fato, há necessidade de paz. Bom dia, Dejane. Bom dia na paz. Estou aqui comentando sobre a paz, né? Cumprimentando e falando sobre a paz, que haja paz em tudo, inclusive aí, né? A paz entre a Ucrânia e a Rússia, e que essa paz se estenda ao mundo todo, né? Porque as proporções dessa falta de paz pode atingir a todo o mundo, e que a paz de Cristo, que vai além de todo entendimento, possa ter lugar no nosso mundo, E todos os dias, às 7 horas, eu estou aqui no prof.jaque 2022. Este é o meu Instagram. E se você está me assistindo pela plataforma do YouTube e quiser me acompanhar lá ao vivo, será um grande prazer, uma satisfação. O devocional de hoje fala sobre o Deus do impossível. As palavras de Deus do pastor Carlito Paz, esta palavra de hoje é para Sara. A Sara que queria tanto um milagre, mas quando chegou a hora, ela demonstrou falta de fé e até contou uma mentira. Vamos ver o que aconteceu aqui. Mas o certo é que Deus está decidido em seus planos. A melhor parte é essa, né? O Deus do impossível. Gênesis 18, versículo 13 e 14. Mas o Senhor Deus disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Bom dia, Lidevânia. Seja bem-vinda, paz. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Desculpa. Existem coisas das quais precisamos e pelas quais oramos, mas que são difíceis de acreditarmos que realmente acontecerão. São desafios que exigirão ainda mais fé de cada um de nós. Todavia, precisamos nos lembrar de que é sobrenatural para nós e natural para Deus. De que o nosso impossível, Todavia, precisamos nos lembrar de que o sobrenatural é para nós, mas para Deus é natural, normal, comum. De que o nosso impossível é possível para Deus e para Ele. A leitura hoje está enrolada. De que o nosso impossível é possível para Ele e de que
suas obras nos revelam esta verdade. A Bíblia inteira aponta para um Deus de milagres. Portanto, a fé cristã que não acredita no sobrenatural não é bíblica. Afinal, cremos no Cristo que, ao terceiro dia, ressuscitou, vive, reina, governa e que em breve voltará à terra para julgar e redimir toda a criação. É preciso bastante fé no sobrenatural para crer em tudo isso. O texto nos revela algo muito importante sobre a reação de Sara. O Eterno disse a Abraão: por que Sara riu? Pois ela disse: eu ter um bebê? Uma velha como eu? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Eterno? Eu voltarei no ano que vem, por esta mesma época, e Sara terá um bebê. Oi, Marcos, bom dia. Seja bem-vindo, paz para você. Sara ficou com medo e mentiu, dizendo que não havia rido. E foi corrigida pelo Senhor, que lhe disse: sim, você riu. Por causa do medo, Sara deixou-se levar e disse uma mentira. Eita, a falta de fé é terrível, né? A falta de fé, o medo. Bom dia. Que hoje, mais do que nunca, suas reações não sejam dirigidas por sentimentos humanos, que tantas vezes nos enganam e nos levam ao erro. Que você seja guiado por decisões de fé e ainda que seja algo impossível. Não dê ouvidos ao medo, mas creia que não existe impossível para Deus. Ele pode, ainda hoje, virar toda a história da sua vida, mudar realidades e transformar destinos. Não desconfie de Deus, tão somente confie e trabalhe ao lado dele. Gostei desse aqui, trabalhe ao lado dele. Quando a gente tem medo e mente, a gente está do lado oposto, né? Aí não está contribuindo para receber o milagre. Aqui logo no início, ele fala sobre a diferença para nós do trabalhar de Deus, né? Que as coisas que para mim são impossíveis, para Deus são naturais, né? São normais. Tipo assim, nada a ver. Para mim, o que é tão complicado, tão difícil, tão impossível, que vai ser complicado de ser realizado, de ser efetuado, para Deus é tão simples, né? Tão natural. E esse sobrenatural para mim é que faz com que dificulte a minha fé. Oi, Raquel, seja bem-vinda, paz para você. Esse difícil para mim, para Deus é tão normal, é tão comum, né? Criar o mundo do nada foi tão simples. Haja luz, haja sol, haja dia, haja noite, haja animais. Bom dia, Cleide, seja bem-vinda, paz para você. Para Deus, a criação foi tão simples, só bastou falar. Haja luz, tchá, a luz apareceu. Haja separação entre as águas. Haja o firmamento, né? Os animais. E foi tudo sendo criado com tanta simplicidade, né?
porque para ele é simples fazer o que faz. Para mim, nossa, aquele sol brilhante que no meio do dia, por exemplo, qualquer hora do dia, na verdade, no meio do dia, olhar para o sol é praticamente impossível, né? Se eu olho para o sol com firmeza, quando eu baixo os olhos, o que era claro fica escuro, né? E olha que é uma coisa comum para mim, né? Hoje já está comum, eu conheço o sol, todos os dias praticamente a gente o vê, mas a força que ele tem, Deus o criou com maior simplicidade, com maior naturalidade, porque para ele tudo é possível. É para mim que as coisas são impossíveis. Portanto, nós servimos ao Deus de possibilidades. A gente comenta que a gente serve ao Deus do impossível, né? Mas acredito que seja melhor a gente dizer que nós servimos ao Deus de possibilidades, porque para mim é impossível, mas para ele não tem nada impossível. Então, para ele, nós servimos ao Deus de possibilidades, o Deus do possível. E para Sara, aqui, já velha, esperou tanto, desesperançosa. Quando chegou o momento em que Deus disse a ela, pois é, né, Cleide? Cleide aí comentando, realmente a natureza é linda demais, uma criação dele perfeita, perfeita. Infelizmente, a gente acaba destruindo, né, a natureza, mas o que Deus criou é perfeito. E chegando aqui o momento que Sara já estava no momento de receber a sua bênção, né, Sara foi sorrir. Só que olha só o Deus das possibilidades, o Deus que vê o que a gente não vê, que nem percebe. Sara nem estava diante dos olhos dele, mas ele sabia que Sara tinha desconfiado, né? E riu. E ele falou, Sara riu. Não, porque ela viu que não era alguém natural, né? Percebeu que não era alguém que eu fosse comum, porque nem estava olhando para ela e viu que ela tinha sorrido, né? E nesse momento, então, é que a gente vê a fragilidade de Sara, né? E ela, não, eu não ri. Riu sim. Hoje, aqui tá nos deixando aqui um alerta, né? Que hoje, mais do que nunca, as nossas reações sejam dirigidas por sentimentos humanos, que tantas vezes nos enganam e nos levam ao erro. O fato da nossa humanidade faz a gente crer no impossível, faz o que eu creia naquilo que é impossível, mas para Deus é possível. Mas eu só vou conseguir crer no que é impossível se eu tiver firmada naquele que tudo pode e que os meus sentimentos não estejam baseados nos sentimentos humanos, né, que regem a minha vida aqui. E com os sentimentos guiados aí, né, pelas as emoções, Sara então acabou mentindo, né, tendo uma reação de descrédito, de desconfiança, e depois tentou corrigir, e aí incorreu no erro, né, na mentira. Que você seja guiado por decisões de fé, ainda que seja algo impossível. O texto de Hebreus define o que é a fé, que é a certeza das coisas que eu não vi. Como é que eu tenho certeza das coisas que eu não vi? Por exemplo, um exemplo aqui que é natural, mas que não precisa de fé. Uma mulher grávida, por exemplo.
Logo que a mulher está grávida e tal, geralmente ela percebe, tem uma mudança no corpo e quando faz o exame, ela vê, né? Quando faz o exame, ultrassonografia, ela vê. Mas antes que faça o exame, ela já tem uma percepção de que está grávida. E ninguém falou nada para ela, o corpo disse, né, com as reações, mas ela começa a ter fé. E aí, com aquela fé, ela já começa a se ver com a criança, né? Já começa a se ver já no final da gestação, começa a ver sinais do parto, né? Começa a temer o parto. Aquilo já está uma verdade tão firmada nela que muitas vezes já tem o medo do parto, já escolhe qual parto será. Ela não, às vezes, nem viu a criança ainda. Quando já percebe no começo, né, ainda não fez um exame que desse para ver a criança, mas ela já tem tanta convicção de que será mãe, já começa a se sentir mãe. E ela nem viu. Ela nem viu. Mas a fé tem que ser assim. Nem vi, mas eu tenho certeza que já está gerado, que já está pronto e já me vejo com o neném nos braços. Já me vejo ensinando a andar, amamentando, ensinando a andar, ensinando a comer, falando, já grandinho e até na fase adulta. E aí a gente começa a pensar, será conforme a minha idade que eu tô com essa criança agora? A gente pensa tão longe que quando essa criança, quando essa vida aqui tiver já com seus 18 anos, já tiver com uma idade a mais, 20 anos, eu vou estar com tanto. Quando ele tiver o filho dele, será se eu ainda poderei ver? E a gente começa a pensar tanto lá na frente, porque aquilo que eu tenho no ventre agora é uma verdade que eu ainda não vi, mas eu tenho uma convicção de que tá aqui. E a fé é isso aí. A fé é ter certeza mesmo sem ver. Então, fazendo essa analogia, a gente vê que é possível ter fé. Eu acho a fé, todo mundo acha a fé um negócio muito abstrato, mas como é que eu vou ter certeza de uma coisa que eu não vi? A gente é muito do ver para crer. Mas com Deus tem que ser o inverso, né? É crer para ver. Mas ele é de tantas possibilidades que mesmo Sara não crendo, mesmo assim, ele cumpriu e ela viu. Ela não só viu, mas segurou e pôde viver o milagre de Deus. E que não sejamos aí guiados por nossos sentimentos, mas ser guiados pela fé. Não ficar só esperando acontecer para crer. E por mais que esteja aí demorando, né? Como ela estava acreditando. Não dê ouvidos ao medo. O medo paralisa, né? O medo acaba com a nossa fé. Mas creia que não existe impossível para Deus. Ele pode ainda hoje, olha que bênção, ele pode ainda hoje virar toda a história da sua vida, mudar realidades e transformar destinos. Não desconfie de Deus, tão somente confie e trabalhe ao lado dele. Andamos por fé. Verdade. É por fé que a gente segue, né? Então, a última frase aqui nos diz o seguinte: não desconfie de Deus, tão somente confie e trabalhe ao lado dele. Trabalhar ao lado dele é trabalhar ao lado das possibilidades.
Às vezes a gente não vê possibilidade, não sabe nem o que pode ser feito para dar certo. Mas não preocupa não. Deus é o Deus de possibilidades, de toda criatividade. Criou tanta variedade de animais, criou tanta variedade de pessoas, né? Pessoas altas, baixas, morenas, claras, olhos verdes, sobrancelhas assim volumosas, né? Bem preenchidas. Assim, inteligência não falta para ele, né? Criatividade não falta para ele. Faltará a criatividade dele da parte dele para te abençoar, né? Para me abençoar, para me trazer uma bênção? Não falta criatividade nele. Ele é o pai da criatividade. É ele que dá pra gente, então ele tem sim toda a criatividade para resolver as nossas questões. Então vamos trabalhar com ele, pelo menos crendo nessas possibilidades, né? Pelo menos crendo no Deus de possibilidades, porque se a gente deixar de crer, a gente vai deixar que vai agir como Sara e até pecar, né? Porque tá mentindo. Aí no caso ela mentiu, tava sorrindo, disse que não. Então, né, Dejane? Cleide, magérrima. Enquanto Cleide, magérrima, tem outros tentando, né? Alcançar aí um corpício mais esbelto, né? Pois é. E fora essas questões de que a própria pessoa busca, né? Digamos assim, é do biotipo também, né? Mas, assim, Deus é o Deus de tanta criatividade, né? Eu lembro daquele livro do Mike Murdock que a pastora Amanda leu com a gente, que Deus é o Deus de criatividade. A gente vê na natureza uma diversidade tão incrível, né? A vida até nas partes mais geladas, a vida nas partes mais profundas, mesmo sem ser a vida em si, seres vivos, mas olha a natureza, montanhas tão elevadas, né? Ou precipícios. Então, Deus é de tanta criatividade, né? Às vezes a gente fica tão preso às nossas limitações que fica assim, não, é impossível. Impossível é para você, é para mim, mas para Deus é tão possível que seja natural, que chega a ser natural. Amém? Pois bem, esse foi o nosso devocional de hoje, o Deus de possibilidades. Aqui ele está falando do Deus do impossível. É o Deus que o impossível para ele ou melhor, o impossível para mim é totalmente possível para ele. Então, quando a gente for pensar no meu problema, né? Ó Deus, eu não sei nem como resolver porque eu não tenho tanta criatividade assim. Me dê criatividade pelo menos para crer, né? E crer no Deus que para ele tudo é possível. Para ele não existe impossível. Eu decido dizer, eu creio no Deus de possibilidades. Até a nossa mente assim se sente tão mais aliviada. Presta atenção para você ver. Eu sirvo o Deus do impossível. Bom, é ótimo, né? Mas se eu disser, eu creio no Deus de possibilidades, olha, já tem possibilidade de uma coisa que eu não espero, é possível, né? Possível. Amém. Amém, Cleide. Eu sirvo Deus de possibilidades. Quando você fala com alguém, a palavra é impossível. Quando você fala com alguém, é impossível. Já dá um peso, né? Já é ruim. Mas fala, tem várias possibilidades de você conseguir. Aí você se anima, né? Aí a gente se anima. É possível, né? Já aumenta a expectativa, a esperança. Então, vamos servir ao Deus de possibilidades. Eu não sei o que ele vai fazer, mas para ele tudo é possível. Amém. Eu creio no Deus do possível. Eu creio no Deus de possibilidades. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Vamos continuar orando aí pelo mundo, pela
paz no mundo, né? Que tudo se reorganize e fique em seu lugar, né? Que Deus, com as suas possibilidades de agir, interfira nesses conflitos, né? E que ele não atinja proporções maiores. Deixe aí seus comentários, aí ao final da live, terminando aqui, deixe seus comentários. Pelo menos aí, você que tem amor pela palavra, que o seu coração arde pela palavra, coloque aí o coração queimando, coloque o coração e o foguinho aí e compartilhe essa mensagem de fé, de esperança. Nesses dias a gente precisa, né? De fé, esperança, confiança no Deus de possibilidades. Que Deus abençoe você, sua casa, tudo ao seu redor. Até amanhã às 7. Eu estou aqui com o meu devocional compartilhado com você. Tchau, tchau. Dia feliz.